Boa tarde. O programa de hoje, Saúde e Cidadania, tem como tema gestação de alto risco. E é por isso que eu estou aqui, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no serviço de ginecologia e obstetrícia. E vou conversar com o professor Ernesto Figueiró. O professor Ernesto Figueiró é o professor titular da cadeira de ginecologia e obstetrícia e um dos responsáveis pelo serviço de gestação de alto risco. Boa tarde, professor. Boa tarde, Dr. Curi. Primeira pergunta que eu faço para o senhor. O que é gestação de alto risco? Bem, gestação de alto risco, Dr. Curi, é toda gestação que implica num problema materno ou fetal, de forma que complique essa situação ou traga problemas a mais para gestante e para o feto. Certo. Quais são os tipos de gestação de alto risco que o senhor enfrenta na sua rotina? Pois é, então nós podemos dividir nos problemas maternos e problemas fetais. Dos problemas maternos, a gente tem principalmente as doenças hipertensivas, que é a pressão alta na gestação. A gente tem o diabetes gestacional, que é o diabetes que acomete a mulher grávida, entre outros problemas. Aí temos também as infecções na gravidez, que hoje a gente tem um rastreamento amplo no estado de Mato Grosso do Sul, através daquele teste do dedo, que é feito em todos os postos de saúde, em parceria com o governo do estado, o município e a PAI, né? Então, ali, a partir daquele exame, às vezes a paciente tem um diagnóstico de toxoplasmose, de rubéola, de alguma infecção, e ela também nos é encaminhada. Certo. Então, esses são os principais problemas maternos. Certo. Doutor Ernesto, como é que as mulheres, né, que estão no início da gravidez, elas conseguem perceber que a gravidez dela pode ser de risco? Ótimo. Essa pergunta, Dr. Curi, é muito é importante, porque na maioria das vezes a paciente não percebe. Ela não sabe que a gravidez dela é de alto risco. Então, o que a gente sempre orienta a população? Que procurem as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, porque são nos postos de saúde que a paciente vai ter acesso ao quê? Ao pré-natal. Então, a principal situação que previne ou que atende bem a gestação de risco é a prevenção. Então, o pré-natal ele é fundamental. A partir do momento que a paciente está grávida, ela deve procurar a unidade de saúde. É lá que o médico que vai atender, o médico ginecologista obstetra geral, vai atendê-la e vai avaliar o caso. Se a pressão dela estiver alta, se ela tiver algum dos exames alterados, se ela tiver algum fator de risco, ela vai ser encaminhada, não só porque existem vários serviços na cidade, o nosso é um dos serviços de gravidez de alto risco, mas existem as referências da prefeitura, do estado, para a gente receber os casos. Verdade. Eu também quero deixar registrado que o hospital universitário, e esse ambulatório que nós estamos aqui, ele é referência na questão de qualidade e na questão de conhecimento técnico, amplo conhecimento técnico para a condução dessas questões. Quer dizer, então, que isso é muito importante, eu gostaria de até prolongar um pouco. É através do pré-natal, das consultas regulares, que devem ser feitas todo mês, né, doutor? Correto. É que consegue se perceber se uma paciente vai correr algum risco durante a gravidez ou não. Se o feto dela está com algum problema, através dos exames ultrassonográficos, de repente a gente recebe uma paciente, porque com a paciente está tudo bem, mas o feto tem algum problema. Então é aqui que a gente recebe e dá o segmento. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade. A gente percebe que a população, de uma forma geral, gostaria de entender. E a idade? A gente pode considerar, por exemplo, pela idade, ou porque é muito jovem, ou porque está numa idade avançada, que essa gravidez é mais problemática? Correto. Os extremos de idade materna, o que a gente entende por extremo? Gestação abaixo de 13 anos. Parece um absurdo, mas não é. A gestação na adolescência. Tem meninas que acabam de menstruar e engravidam. Então, quer dizer, o problema vai além da gravidez, Então, tem toda a questão familiar, a questão do preparo psicológico, então, o organismo materno. Então, nessas meninas é mais comum o diabetes, é mais comum a pré-eclâmpsia, que é a elevação da pressão arterial, levando a todos os riscos.
A gente destaca, Dr. Cury, que a principal causa de morte materna hoje no país é a pressão alta, as doenças hipertensivas. É uma doença silenciosa que não dá sintoma e que mata. E acontece depois dos 35, 36 anos de idade também. Então, entre 35 e 40 fica ali no limite. Acima dos 40 anos já é gravidez de risco. Então, abaixo dos 13 anos e acima, entre 12 e 14 anos e acima dos 38, 40 anos, a gente tem maior risco de diabetes, pressão alta, entre outros problemas. Ótimo. Nós vamos aproveitar essa conversa com o Dr. Ernesto e vamos fazer agora uma visita para conhecer algumas gestantes e também mostrar para vocês uma atividade extremamente didática e que tem muita qualidade, que é a reunião que o professor Ernesto faz com a sua equipe de trabalho. A sua equipe é composta por médicos residentes, médicos estagiários. É muito importante dizer isso, porque na verdade é um ambiente de ensino, mas sempre com a supervisão, não só do professor, como dos médicos residentes também. Correto. Aqui nós temos, então, a gente esclarece a população que o atendimento aqui é um pouco diferente do que a população tem nos postos de saúde. Aqui no nosso atendimento, a gente tem que trabalhar os dois lados. A gente tem que trabalhar o lado do atendimento, da parte técnica, né, do acolhimento das gestantes e o lado do ensino, porque aqui nós somos responsáveis por formar os médicos. Então nós temos aqui os médicos dos 2 últimos anos da faculdade, ou seja, são formandos de medicina, que já estão habilitados a realizar o atendimento, e médicos residentes, que estão se especializando em ginecologia e obstetrícia. Então a gente tem o atendimento, eles realizam os atendimentos com as gestantes, e depois a gente vai na outra sala para discutir o caso. Aí nós discutimos, a gente detalha, explica, que é a função didática. E aí o aluno ou o médico residente volta para a sala, se vocês quiserem, estão à vontade para verificar o nosso atendimento, e vai dar as orientações que a gente fornece após uma discussão do caso clínico. Então isso é uma coisa importante, que a paciente às vezes fala, mas o doutor Ernesto não vai me atender. Não é que a gente não vai atender ali na presencial, mas nós vamos orientar o atendimento do início ao fim. Tem a supervisão, tem tudo isso. Eu vou aproveitar esse convite e nós vamos fazer exatamente isso, professor. Tá. Eu vi aqui umas gestantes simpáticas, à vontade. Elas estão dispostas, já concordaram em nos dar uma entrevista e vamos aproveitar também a sessão que o senhor tem com a sua equipe de trabalho.